As pessoas hoje, Felipe, as pessoas hoje vivem como na época de Noé. Eu sempre falo isso. Hoje, hoje mais precisamente hoje, as pessoas vivem como se fosse na época de Noé. Lembra quando Deus dá um direcionamento para Noé? Noé constrói a arca, constrói o barco, e aí Deus começa a dar ali direções a Noé, medidas, o que deve fazer, o tamanho que deve ser, a madeira que deve usar. E ali Noé, ele começa a construir a arca, e um detalhe importante, nunca havia caído uma gota de chuva do céu. E o povo, eu posso imaginar, conjecturando aqui, eu posso imaginar o povo debochando de Noé, construindo a arca. Esse velho tá doido. Hã? Não é isso? Esse velho tá doido, esse velho tá maluco. Construindo um barco pra quê aqui? Construindo um barco pra quê? Desse tamanho ainda. Foi Pra quê? taxado como doido, né? Exatamente, eu posso imaginar o povo debochando de Noé, né? Porém, Noé estava certo daquilo que Deus tinha para a vida dele. Gente, ter convicção do chamado de Deus na sua vida é o que você precisa. Ter convicção do entendimento daquilo que Deus tem para sua vida é o que você precisa. Eu falei aqui no episódio passado, um dia desse, que Deus é um Deus de clareza. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de entendimento. Deus é um Deus de clareza. Então, assim, Noé tinha certeza, Felipe, do que ele estava fazendo, da chamada de Deus para a vida dele, daquilo que Deus colocou no coração dele, ele foi executar. E aí eu posso imaginar as pessoas da época debochando dele. Porém, meu irmão, até que um dia a porta da arca se fechou. Até que um dia a porta da arca se fechou. E aí, aqueles que estavam debochando, aqueles que não acreditaram, aqueles que viviam a sua vida, porque a Bíblia diz assim que na época de Noé, o povo viviam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, eles viviam a vida comum, como se nada fosse um dia acontecer. Exatamente a geração de hoje vive a sua vida de forma como se nada fosse acontecer, como as profecias bíblicas não fossem acontecer. Né? Não fosse acontecer. Até que um dia a porta da arca se fechou. Ou seja, até que um dia o céu se rasgue. E aí, meu irmão, você sabe. Pastor, você tocou num ponto aqui bem sério, né? Se a gente for tratar do que realmente tem para acontecer e as profecias, né? E o povo vivendo como se nada fosse acontecer. É isso aí. E aí você pegar o que está acontecendo lá fora, em Israel, né? As últimas notícias que chegaram foi que a China, né? A China mandou um avião com ajuda humanitária para Gaza, e aí intimou Israel, falou, ó, meu avião vai passar aí, que se existem leis e existem o espaço que é da pessoa, eu acredito que você está invadindo o espaço. Então, assim, a China realmente peitou, falando aqui a grosso modo, a China peitou Israel, e querendo peitar Israel, peitou Estados Unidos, porque nós sabemos que o grande aliado de Israel é Estados Unidos. Uhum. São aliados, né? Então, assim, fazendo isso, afetando os Estados Unidos, falou, ó, se você encostar aqui, vai dar problema, né? E a gente sabe que chinês eles têm muito para poder mandar para guerra. Eles têm gente para mandar para guerra, irmão. Então, assim, você vê as profecias. Se você pegar ali, é todo mundo no entorno de Israel voltado contra Israel. Né? As profecias dizem isso. Então, assim, Sim. cara, isso é um alerta. Isso é um alerta. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, entendeu? Mas as profecias têm sido se cumpridas. Entendeu? As profecias têm sido se cumpridas. Então, assim, isso liga um alerta pra gente. Entendeu? Porque, assim, talvez as pessoas se esqueceram, mas nós temos que zelar por Israel. Né? Nós temos que nos compadecer com a situação de Israel. Né? Nós temos que orar e interceder por Israel. Né? É isso. Apocalipse 9,16. Só falar que tem uma referência, né? Falando que uma profecia que viria contra Israel um exército de 200 milhões. Meu Deus. Né? Um exército de 200 milhões. Então, e ainda, detalhe importante, e fala que essa profecia, esses 200 milhões de soldados viria contra Israel pelo rio Eufrates, que passariam pelo rio Eufrates. E ele tá secando. E ele tá secando. Agora, você coloca aí o exército, os inimigos aí de Israel, quem são? China, você vê aquela galera lá os muçulmanos. Os muçulmanos todos aí.
Quantos que não dá? Hoje já dá. Hoje, assim, os números, a internet, pelo menos, e os números da internet fala que já tem uns 200 milhões. Pode dar um Google aí. Pesquisa aí sobre Rio Eufrates secando. Pesquisa aí que você Tá já vê secando. que já tem matérias, né, do Rio Eufrates secando. E nós temos também matérias aí na internet sobre o Mar Morto tendo vida. O Meu Mar Morto tendo vida, o Mar Morto dando peixe, o Mar Morto dando águas, dando algas, no caso, algas. Né? Então, assim, já tem profecias bíblicas acontecendo já o tempo todo. Gente, fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Então, assim, hoje, esse exército de 200 milhões facilmente atinge, né, com China e com a questão muçulmana contra Israel. Rio Eufrates secando. Ucrânia e Rússia em guerra há bastante tempo. Nós vemos terremotos, nós vemos desastres naturais acontecendo como nunca antes. Como nunca antes. Há um tempo atrás, né, surgiu a matéria do núcleo da Terra parando de girar. E qual é uma das consequências do núcleo da Terra parando de girar, Felipe? É que daria a sensação de que os dias estão passando mais rápido. Correto. A palavra de Deus fala assim que no final o Senhor abreviaria os seus dias por causa dos seus eleitos. Rapaz, é muito sério, porque se a gente for pegar os estudos geológicos, né, e assim, essa semana também eu vi, acredito que em Uganda, a Terra, assim, a reportagem falava que o núcleo da Terra estava expelindo o minério de ouro. E assim, se isso é verdade, o Uganda estava assim, trilionário, que era assim, era um valor que deixariam eles trilionários, né? Então, assim, cara, o que realmente está acontecendo com o planeta? Né? E as pessoas estão dispersas, né? Se preocupando com o bebê reborn. Vivendo como na época de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, viviam uma vida como se nada fosse acontecer. E é exatamente o que acontece hoje. Pior, eu digo que ainda é pior, porque as pessoas conhecem, não são mais inocentes e vivem ainda como se nada fosse acontecer. Porém, assim como na época de Noé, as pessoas debocharam, não acreditaram e a porta da arca se fechou, aconteceu. A promessa, fiel é o que prometeu. Vai chegar um dia que os céus vai se rasgar e todo olho verá. Todo olho verá. Você falou aí, eu lembrei agora, né, da mensagem que eu trago algumas vezes quando eu quero falar de salvação, das 10 virgens, lá em Mateus, né, capítulo 25. Cara, você tem que estar pronto, né, porque as pessoas, assim, tem muita gente, assim, se a gente está falando aqui do mundo cristão, tem muita gente nas igrejas, mas as pessoas estão perdidas dentro da igreja. Porque se você pegar ali a passagem das 10 virgens, né, você vai ver que todas elas estavam com o mesmo propósito. Sim. Todas elas queriam a mesma coisa. Só que elas estavam com a mesma determinação, elas estavam com a mesma atitude, elas estavam realmente prontas da mesma forma, elas realmente estavam com a mesma entrega, com a mesma intensidade. Então, assim, você sabe que algo vai acontecer, você espera por aquilo em algum momento, mas você está vivendo na era de Noé. Você está vivendo do jeito que você quer viver. Você está entendendo? Sem se importar com as consequências daquilo que você está fazendo. Entendeu? E ali as 10 virgens retrata para nós isso aí. Que uma hora realmente vai acontecer, nessa hora que nós não vamos estar esperando e que nós deveríamos estar prontos. Nós deveremos estar prontos. E assim, tem uma frase que eu falo, né, pastor, e você gosta muito, que é o quê? O que o crente tem que estar pronto? Para duas coisas. Que é para poder pregar e para poder morrer, irmão. Exatamente. Porque o cristão que não tem uma palavra, você me desculpa aqui agora, a minha opinião aqui, curta e grossa, mas o cristão que não tem uma palavra para alguém, você me perdoa, você tá precisando ler a Bíblia. Tá com defeito de fabricação. Tem alguma coisa errada com você, entendeu? Então, assim, você tem que estar pronto. E as pessoas estão vivendo de uma forma sem consequência alguma. As pessoas não estão preocupadas com isso. Aí você pensa que as coisas teriam que melhorar com toda a informação, com toda a tecnologia.
Você pega aqui o papo que nós trouxemos ontem com a Renata, né? E aí como ela começou, né? Sem a tecnologia, sem a informação, no tempo do orelhão, né? Que Exatamente. muita, assim, uma geração aí de 10 anos pra cá ou 15 Nem anos não sabe. sabe o que que é o orelhão. Acho que 15 anos pra cá já não sabe mais o que que é um orelhão, né? E quantas vezes eu ia aqui, ó, ali embaixo no central de compras tinha um orelhão ali, não sei quem lembra, Eu lembro. fazer ligações ali, né, para poder falar com alguém, né? E assim, hoje nós temos toda a informação, toda uma tecnologia e nós não estamos sabendo usar isso, né? Estamos vivendo na época de Noé. Exatamente, exatamente. Vivendo como se nada fosse acontecer. Mas aí, meu irmão, a Bíblia também diz assim, olha, você precisa ficar atento aos sinais. Você precisa ficar atento aos sinais. E os sinais têm acontecido todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ah, hoje, então, como nunca antes. Você vê China, né? Não sei acho que é China, né? Lançando o segundo sol aí, Que isso. lançando o sol artificial, né? Você vê a tecnologia avançando, né? Es- ah, SpaceX, né? Lançando essa semana o foguete, né? Fazendo teste com nave espacial, né? Ônibus espacial, na verdade, né? Lançando aí pela 9ª vez, né? SpaceX 9, né? Foi lançado essa semana para fazer testes, para poder levar o povo para o espaço. Então, assim, a tecnologia, aquilo que você via só em filmes, Tá acontecendo. está acontecendo. Tá acontecendo. Aquilo que você via só em filmes está acontecendo. Então, gente, fica atento aos sinais, fica atento, né? Essas coisas, porque as verdades bíblicas